tudo jóia? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora vamos falar sobre a análise do livro de Mário de Andrade, Macunaíma. A obra é de autoria de um dos grandes escritores da literatura brasileira, Mário de Andrade. Primeiro, o livro foi publicado em 1928 e depois foi traduzido em diversos idiomas. Conforme o próprio autor, o livro é uma coleção de folclores brasileiros. Mário de Andrade viajou por diversas regiões do Brasil, inclusive em tribos indígenas, na tentativa de estudar melhor as culturas presentes em seu país. O resultado foi Macunaíma, considerado por muitos uma obra-prima. As personagens. Macunaíma é o personagem principal e que dá nome ao livro. Nasceu em uma tribo indígena amazônica. A característica mais marcante de sua personalidade é a preguiça. Ao longo da história, ele toma faces distintas. Jigué é o irmão de Macunaíma e representa os indígenas. Manape é também o irmão de Macunaíma e representa os negros. Sofara é a esposa de Jiqué. Macunaíma sempre foi interessado nela e eles mantêm uma relação. Safadinho. Iriqui, também esposa de Jiqué, foi deixada por ele para Macunaíma ao descobrir que eles também mantinham relações. Si foi o grande amor da vida de Macunaíma, tendo com ele um filho que acabou sendo perdido. Piayamã, um gigante que é o maior opositor de Macunaíma, com quem enfrenta conflitos. Seiusi, a esposa de Piayamã, que tentou devorar Macunaíma. Véi, ela tem duas filhas e deseja que Macunaíma tome uma delas em casamento. Ela é também o Sol. Macunaíma é um herói sem caráter. Ele nasceu em uma tribo indígena na Amazônia e desde cedo ele era preguiçoso. Ele gostava dos prazeres carnais e utilizava sua inteligência e destreza para conseguir o que ele queria. Ele tinha as manhas, vamos dizer assim. Tinha dois irmãos mais velhos, o Manape e o Jiqué. Após muitos problemas causados por Macunaíma na família, a mãe dele o abandonou no mato. Entre uma dessas suas aventuras, ele encontrou a avó Cotia, que lhe deu um banho de caldo de mandioca e fez com que seu corpo se tornasse o de um adulto. Ele então volta para sua tribo e se relaciona com a esposa de Jiqué, a Iriqui. Ao vê-lo troncudo, grande, seu irmão decide deixá-la para ela ficar com Macunaíma. Após outros acidentes causados por Macunaíma na tribo, ele e sua família decidem sair de lá e viajar juntos. Nesse caminho, ele encontra Si, se apaixona e eles acabam tendo um filho. Entretanto, logo cedo o bebê morre, o que entristece profundamente a Si. Por conta disso, ela entrega um muiraquitã, um amuleto. Gente, desculpa, as palavras são difíceis mesmo de pronunciar. A Macunaíma e sobe ao céu, tornando-se uma estrela. Macunaíma perde esse muiraquitã que recebeu de Si e descobre que está com o Venceslau Pietro Piedra, o Piayamã. Ele vai até São Paulo, onde Piayamã mora, para ter de volta o seu objeto, o seu amuleto. O desfecho. Nas primeiras tentativas, Macunaíma não consegue pegar de volta o amuleto dele, do gigante Piayamã. Assim, ele vai para o Rio de Janeiro para procurar ajuda, e lá que ele encontra Véi, que quer que Macunaíma se case com uma de suas filhas, prometendo-lhe que ele fosse fiel. Esse contrato, no entanto, não se realiza plenamente. Macunaíma volta para São Paulo e consegue matar Piayamã, recuperando seu objeto precioso, seu amuleto que a sua esposa que tinha lhe dado, a Si. Ao alcançar seus objetivos, ele retorna para sua terra com seus irmãos.
Todavia, novos conflitos surgem, senão não seria Macunaíma, né? Um deles com a véia, que estava enfurecida por causa dos seus compromissos não assumidos por Macunaíma. Além disso, o herói perde novamente o Muiraiquitã, o amuleto. Afundada em uma grande decepção, Macunaíma decide subir ao céu, mas adquire novos conflitos, dessa vez com a lua. Finalmente, o herói consegue ser transformado na constelação Ursa Maior. Análise da obra e o contexto histórico. O narrador da história é narrado em terceira pessoa. O espaço não é definido com clareza, mas a história ocorre no Brasil, especialmente na Amazônia. O tempo da obra não pretende ser histórica, também não possui uma definição exata de tempo. O foco narrativo de toda a história gira em torno desse herói mau caráter, o Macunaíma. Os fatores externos. Mário de Andrade está contextualizado no modernismo brasileiro, incentivado a produzir uma obra genuinamente brasileira. Dá para entender? Dá para captar? A obra é considerada um clássico na definição de que o Brasil, para o autor, chamar esse seu personagem de um herói sem caráter tem relação direta com o retrato da identidade brasileira. Não sou eu que estou falando isso não, tá, gente? É o que é fato. Em outras palavras, uma característica do nosso país seria justamente o fato de não se ter caráter. Uma essência defendida, os brasileiros não possuíam uma consciência tradicional própria, assim como os demais povos possuem. Esse caráter está no processo de formação. Essa tentativa de criação de um estilo próprio tem a ver também com os escritores brasileiros do modernismo, que tentavam se desvencilhar dos modelos europeus e caminhar com as próprias pernas. Nesse sentido, a utilização dos símbolos e narrativa de cultura indígena é proposital, já que ela faz parte da formação do Brasil. Macunaíma e seus irmãos, também uma metáfora para a formação racial da identidade brasileira, brancos, negros e indígenas. Mais uma vez, tanto no pensamento social brasileiro como nas produções artísticas, a questão racial se mostra central para pensar o Brasil, a colonização e o desenvolvimento nacional. Os padrões europeus e a influência externa nos fatores do país se mostram desde sempre bastante fortes. Essa é uma das críticas possíveis que o autor endereça a nós, os brasileiros. Desse modo, Macunaíma é o herói sem caráter e também o herói da nossa gente, figurando como um importante modelo de identidade brasileira na literatura nacional. Essa obra se torna relevante para pensar a situação do Brasil atualmente, o seu passado e talvez avaliar as possibilidades em seu futuro. Dada a representatividade de Macunaíma, já foram realizadas diversas interpretações sobre a obra. Para entender melhor esse livro de Mário de Andrade, pode ser produtivo ouvir ou assistir algumas pessoas falando sobre o assunto. Tem filme, minha galera? Vou tentar achar o link para deixar na descrição da aula, ok? Qualquer dúvida, estamos aqui. Espero ter acrescentado alguma coisa para vocês sobre as características da obra, ok? Até a próxima e última aula, que eu vou falar sobre a literatura no Enem, como é a abordagem e quais algumas características, e vamos dar uma revisãozinha de todas as aulas que nós tivemos até agora, ok? Beijo, abraços fraternos, se possível, fique em casa, ok? Até a próxima!